Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem a justiça aos pobres, para privarem dos seus direitos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os meus órfãos. Mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe, a quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhe resta a fazer, a não ser se curvar entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Profecia contra a Síria. Ai da Assíria, centro da minha ira, a vara de sua mão é um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que ele roube a presa e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés como uma lama na rua. Ela, porém, assim não pensa, e o seu coração não se estende assim. Pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar não poucas nações, porque diz, não são meus comandantes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Ardap? É Samaria como Damasco? O meu poder atingiu o reino dos ídolos. Ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria, será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte de Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites do meu povo, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas do povo, como se mete a mão num ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra quem o maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, o bastião levantasse quem não é madeira. Por isso, o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados dele, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo, porque a luz de Israel virá a ser fogo, e o seu santo como labareda, que num dia só queimará e consumirá as ervas daninhas e os espinheiros da Assíria. Também derrubará totalmente a glória da sua floresta e do seu campo fértil, e será como quando um doente que vai definhando. As árvores que prestarem à sua floresta serão tão poucas que até uma criança poderá cortá-las. Um resto voltará. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem escapados, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas se apoiarão no Senhor, Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte, porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça, porque essa destruição, já determinada o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, meu povo que mora em Sião, não tenha medo da Assíria, quando ela castigar você com uma vara e levantar contra você o seu bastião, a madeira dos egípcios. Pois daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a mudança de Midian junto com o rochedo de Horebe, e o seu coração estará sobre o mar. Ele o levantará como fez o Egito. Naquele dia, o peso deles será tirado nos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, em Micmas
larga a sua bagagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba. A Ramá treme, Gibeá e Saul foge, grite bem alto, ó filha de Galim. Escute, ó leis, pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim foram para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Noebe, agitará um punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de grande porte serão destruídas, e as mais altas serão abatidas. Cortará com o machado as árvores da floresta, e o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. Capítulo 11. O reinado de paz. O troco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com vara de sua boca e com o sopro de seus lábios. Matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nova glória de Israel. Naquele dia, a raiz de Jessé estará por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto de seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito em Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar e de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá. Desde os quatro cantos da terra, a inveja de Efraim acabará, e os seus adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel, no dia em que saiu da terra do Egito. 12. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Naquele dia você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o teu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele faz coisas grandiosas. Saiba-se isto, em toda a terra exultem e gritem a alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. 13. Profecia contra a Babilônia. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em uma visão. Sobre o monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles, acenem com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como o de uma grande multidão, o clamor de reino e de nações já congregados,
O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. E eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. Lamentem, pois, o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles, e se contorcerão igual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com a ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz, o sol logo ao nascer ele se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia de seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles. As casas serão saqueadas, e as mulheres deles violentadas. Eis que, contra os babilônios, eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. As suas flechas matarão os jovens, e eles não se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais nela se habitará, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não amarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos, porém nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os bodes selvagens, pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando, e os seus dias não serão prolongados.